No silêncio da noite, quando a escuridão parece ganhar vida, histórias de terror reais emergem das sombras. Imagine ouvir vozes que não têm origem, portas que se abrem sozinhas e presenças que se manifestam em momentos inesperados. Esses não são apenas contos de ficção. São relatos de pessoas comuns que enfrentaram o inexplicável. O que você faria se, ao acordar, sentisse a pressão de uma mão fria em seu ombro? Ou se uma figura misteriosa surgisse no reflexo do espelho, mas ao se virar, não houvesse ninguém ali? Esses eventos sobrenaturais deixaram marcas profundas na vida de quem os viveu. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a linha entre realidade e sobrenatural se desfaz. À medida que as histórias se desenrolam, você sentirá o frio na espinha e a adrenalina correr. Cada relato trará à tona o medo primal que todos nós carregamos, aquele que nos faz olhar para trás ao andar sozinho à noite. E enquanto você escuta, lembre-se: o que é real pode ser ainda mais aterrorizante do que qualquer ficção. Então, esteja pronto, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê a escuridão. Meu pai tinha problemas cardíacos e vivia internado por conta disso. Em uma de suas internações, quando ele estava dormindo, acordou com uma voz perto do ouvido. "Essa cama é minha, saia daí", disse essa voz. Meu pai ficou completamente atormentado e ligou a campainha do quarto para chamar a enfermagem. Demorou um tempo para alguém atender o chamado. Quando a enfermeira do plantão chegou, ele contou o que ouviu e implorou para que o retirassem daquela cama. Tiveram que trocar meu pai de leito, ou ele não daria paz para os funcionários. Eu trabalhava em uma maternidade muito famosa em São Paulo. Meu setor era o centro cirúrgico. Trabalhava em uma escala 12/36 durante o dia. Em um plantão de domingo, estávamos em poucos funcionários, pois não tem cirurgia eletiva, só urgência. O plantão estava calmo. Na hora do meu almoço, comi e resolvi tirar um cochilo leve. Fui na sala dos médicos, que estava vazia. Eles só chegam ao centro cirúrgico nos domingos quando tem as urgências cirúrgicas. Na sala tem sofá e TV para distrair. Deitei em um sofá e acabei adormecendo. Minhas companheiras de plantão ficaram terminando o almoço e conversando, como sempre fazemos quando o plantão está tranquilo, já que tínhamos terminado nossa rotina de domingo pela manhã. Em um determinado momento eu comecei a ouvir minhas colegas falando na sala ao lado e a televisão. Eu queria me levantar, mas estava paralisada. Fiquei agoniada para me mover sem conseguir. Foi então que comecei a ouvir uma voz que não reconheci. Pelo que percebi, a voz era de um homem. Ele estava em pé na porta que tinha atrás do sofá onde eu estava. "Ah lá, ela não consegue se mexer", ele dizia. "Ela não consegue gritar. Ela quer gritar e não consegue." Essa voz repetiu essas palavras umas 3 vezes. Foi uma das piores experiências que eu tive na vida. Não me lembro bem quando consegui me mexer novamente. Mas assim que consegui, me levantei num salto e saí correndo da sala, e fui até minhas colegas, e com o pavor estampado no rosto, contei o que tinha acabado de acontecer. Uma delas, a auxiliar de enfermagem que fazia o plantão comigo, me disse que esse homem poderia ser um anestesista que faleceu no hospital por conta de um infarto. Não sei se era mesmo. Sei que nunca mais esqueci esse fato. Já tem uns 25 anos que aconteceu. Em outro hospital, sempre em centro cirúrgico, aconteceu outro fato que me deixou assustada. Bati meu ponto e entrei para pegar meu plantão. Conferi a sala que eu iria trabalhar e fui andando pelo corredor, sempre olhando para as salas de cirurgias pelas janelas de vidro que tinham nas portas. Passei pela sala 7 e vi alguém que não reconhecia, aparentemente conversando com alguém. Normal, pois sempre tinha gente que vinha de empresas para trazer material para as cirurgias e nem sempre eram as mesmas pessoas. Cheguei a dar uns 2 passos depois de passar pela sala e me lembrei que tinha um recado para minha colega que estava lá.
Resolvi voltar e abrir a porta para passar o recado. Quando abri a porta, fiquei aterrorizada. Minha colega estava sentada do outro lado da sala fazendo as anotações no computador. Não tinha mais ninguém na sala além dela e do paciente que tinha falecido durante a cirurgia e estava aguardando as burocracias para ser levado para o necrotério. Paralisada por um instante, fiquei ali na porta sem saber o que fazer. O frio subiu pelas minhas pernas e o suor gelado escorreu pela minha nuca. Minha colega nem me notou. Estava tão distraída no computador, digitando como se nada ao redor existisse. Tentei chamar seu nome, mas a voz simplesmente não saía. Meus olhos fixaram-se na mesa cirúrgica com o corpo do paciente, e o lençol branco cobrindo o corpo inerte parecia se mover, como se algo por baixo dele estivesse respirando. Tentei racionalizar. É o sistema nervoso, movimentos pós-morte são normais, pensei. Tentei mais uma vez me mover e fui até ela, com o pavor estampado no meu rosto. Nem sei como consegui chegar lá. Lena, minha colega, me cumprimentou de cabeça baixa, olhos fixos no computador. Quando ela olhou para mim, viu que eu não estava bem. Eu estava pálida, olhos arregalados, suando frio e com as pernas moles. Ela imediatamente me segurou para me apoiar, pois já estava quase para cair. Se levantou e me sentou na cadeira onde estava, e começou a me perguntar o que eu tinha, o que estava acontecendo. Eu estava atordoada e só conseguia apontar para o corpo na mesa com as mãos trêmulas. Não conseguia expressar o que tinha visto. Lena foi até a porta para gritar por socorro e voltou a me questionar. Ela ficou desesperada com o meu estado. Começou a me monitorizar com medo que eu estivesse com algum problema sério. Rapidamente entrou na sala uma das enfermeiras, um médico e mais umas pessoas para ajudar. Fui colocada em uma maca e encaminhada para o pronto-socorro, pois meus sinais vitais ficaram completamente alterados. Tive que ser medicada e me liberaram para casa. Meu marido foi me buscar sem entender nada. Só disseram para ele que eu tinha passado muito mal e não tinha condições de trabalhar. Aquela noite eu só consegui dormir por causa das medicações que me aplicaram no PS. Mas as noites seguintes foram difíceis. Só consegui falar o que eu vi muitos dias depois. Acabei ficando uns dias afastada e quando voltei a trabalhar evitava olhar pelas janelas das portas das salas, principalmente da sala 7. E também fiquei muito tempo sem entrar naquela sala. Não cheguei a ver o paciente que havia falecido, mas pelas características que a Lena me deu, eu tinha certeza que era ele que eu vi ao passar pela sala. Essa visão e o corpo com movimentos nunca mais saíram da minha mente. Você gosta de histórias e contos de terror? Curta o vídeo, se inscreva e deixe nos comentários sugestões para o canal. Isso vai ajudar muito para o nosso crescimento. Agora vamos continuar. Uma das enfermarias do hospital é conhecida por seu passado sombrio. Há rumores de que anos atrás, uma paciente internada ali passou por um sofrimento inexplicável. Dizem que ela acordava durante a noite com a sensação de que a cama estava girando lentamente, como se o quarto estivesse se movendo ao redor dela. Os médicos não encontravam nenhuma causa física para seu sofrimento, e ela acabou falecendo misteriosamente. Recentemente, um novo paciente foi internado na mesma enfermaria. Ele começou a reclamar de tonturas e insônia, alegando que a cama se mexia durante a noite. No início, achamos que fosse apenas a ansiedade da internação, mas suas queixas se tornaram mais intensas. Uma noite, ao fazer uma ronda, ouvi um grito vindo do quarto dele. Corri até lá e o encontrei agitado, suando frio, dizendo que a cama tinha girado novamente. A cama, no entanto, estava imóvel. Sempre odiei trabalhar no turno da noite, mas naquela noite tudo estava calmo. Estava terminando de fazer a ronda quando vi um enfermeiro de costas, parado no corredor, olhando fixamente para a parede. Perguntei se ele precisava de ajuda, mas ele não respondeu. Quando me aproximei,
Ele girou lentamente e seus olhos eram completamente brancos. Eu dei um passo para trás, mas ele simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Desde então, nunca mais o vi, mas todos os dias sinto um frio inexplicável ao passar por aquele corredor. Fui chamado para dar assistência no quarto 203, onde um paciente estava em estado grave. Ao entrar, o paciente estava em pé ao lado da cama, olhando para o corpo inerte que ainda estava deitado. Ele se virou para mim e falou baixinho: "Estou pronto para ir." Antes que eu pudesse reagir, o monitor de batimentos cardíacos disparou como um som contínuo. O paciente que estava em pé desfez na névoa, e o corpo na cama estava morto. Estava no meu turno noturno na recepção do hospital, quando o interfone tocou. Atendi, mas não ouvi nada além de um zumbido baixo. Depois de alguns segundos, uma voz rouca e desesperada começou a pedir ajuda, dizendo que estava presa em um quarto escuro. Verifiquei o número do interfone, mas ele estava desconectado há anos. No dia seguinte, descobri que uma paciente havia morrido de infarto no hospital, presa em um elevador durante um apagão. Trabalhar na UTI sempre foi intenso, mas naquela noite algo estava diferente. Enquanto verificava os sinais vitais dos pacientes, ouvi um sussurro fraco dizendo: "Não estou morto." Olhei em volta, mas todos os pacientes estavam inconscientes. O sussurro se repetiu, mais forte, e percebi que vinha de um dos pacientes que havia falecido no plantão anterior. Corri para fora da UTI e nunca mais voltei lá. Na ala de clínica médica, uma enfermeira nova no setor começou a ouvir risadinhas durante a noite, mas não havia crianças no andar. Em um plantão, ela viu uma menina correndo pelo corredor. Quando a seguiu, encontrou a criança em uma sala vazia, brincando sozinha. Perguntou-lhe o nome, e a menina respondeu com a voz de um adulto: "Eu sou quem você deixou partir." A enfermeira desmaiou, e ao acordar, descobriu que a sala estava fechada há mais de 20 anos. Toda vez que um paciente estava prestes a falecer, um cheiro forte de lavanda se espalhava pelo hospital. Os funcionários passaram a associar o cheiro com a morte. Uma enfermeira começou a sentir o cheiro mesmo quando não havia mortes iminentes. Desesperada, tentou descobrir a origem do perfume. Até que uma noite viu uma mulher em um vestido antigo, espalhando pétalas de lavanda pelos corredores. No dia seguinte, a enfermeira foi encontrada morta em sua cama. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada por histórias de terror. Você conseguiu sentir a tensão no ar? Aquela sensação de que algo pode estar observando você? Essas histórias não são apenas relatos, mas ecos de vidas que se cruzam com o inexplicável. Agora, imagine-se no lugar daqueles que viveram essas experiências. O que você faria se estivesse sozinho em uma casa assombrada? Ou se visse uma sombra se movendo em um canto escuro? O medo é uma emoção poderosa e, às vezes, nos ensina lições que nunca esperávamos aprender. Você já teve uma experiência que desafiou a lógica? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser a próxima a ser contada aqui. E não se esqueça, o medo pode estar mais perto do que você imagina. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.